E aí, galera, então continuando os nossos vídeos de revisão e também aprofundar um pouquinho nas explicações que provavelmente vocês leram no livro de estudos, nós vamos entrar agora revisando o assunto das ligações químicas interatômicas e especificamente agora a ligação iônica. Quando a gente lembra de ligação iônica, a gente tem que prestar atenção na palavra íon, né, significa que aquele átomo perdeu uma carga ou ganhou uma carga, né, de elétrons. Então vai ter elétrons a mais ou a menos. A gente precisa entender nessa parte de ligação iônica que houve majoritariamente ou necessariamente transferência de elétrons de átomos de elementos metálicos para não metais ou ametais. Então, essa ligação iônica é uma ligação interatômica caracterizada bastante pela uma atração eletrostática entre os íons de cargas opostas. Quais são os íons de cargas opostas que a gente está falando? Dos cátions e dos ânions. Aqui que a gente está representando pelo C e pelo A, né, em cor branca. O C, por ser um cátion, ele apresenta uma carga positiva num valor X, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. E o A, o ânion, ele apresenta uma carga negativa num valor Y, que pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Há uma atração eletrostática entre estes dois íons de cargas opostas. E esses íons, para a gente não necessariamente escrever sempre esse C, que é o elemento tal, que a gente vai representar aqui pelo C, né? Ou A, a gente escreve uma fórmula química dessa ligação iônica. Então a gente tem, prestem atenção ali, que a gente tem um CY subscrito, né? Um índice, e um AX, o Y e o X sendo índices. Notem que o X, que está agora como subscrito do A, antes ele foi o sobrescrito do C. Então, é uma dica de como funciona a fórmula daquela substância. Então, substâncias de ligação iônica, elas são compostas por íons de cargas opostas, tanto dos cátions e dos ânions. E quando a gente escreve a fórmula química dessa substância, a gente sempre tem ali que respeitar essas cargas envolvidas, que estão ali, que envolve daí, por consequência, a proporção desses elementos envolvidos nessa ligação. Os exemplos mais para frente eu vou trazer, tá? Mas o que caracteriza as substâncias destes cujos elementos são ligados através de uma ligação iônica, né, os altos pontos de fusão e ebulição. Eles são sólidos à temperatura ambiente e são condutores de corrente elétrica se fundidos ou em solução aquosa. Lembrem que uma substância fundida é a substância que passa do estado sólido para o estado líquido, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o sal de cozinha, que tem um nome científico, cloreto de sódio. Se a gente pegar uma água salgada, né, uma salmoura, e tocar lá na frigideira quente, a frigideira sem nada, obviamente, sem óleo. Se a frigideira for uma chapa quente, a gente bota uma água salgada, essa água vai dar umas puladinhas ali, mas vai sobrar o sal. Vai voltar a ficar um pozinho branco naquela chapa. Esse pozinho branco vai ficar ali por muito tempo. Vocês podem perceber que fica por muito tempo o pozinho branco ali, mesmo com a chama ligada. Daí vocês vão desligar a chama, vocês vão perceber que depois da chapa esfriar, não, vai continuar aquele pozinho branco lá de sal. Isso significa o quê?
que o ponto de fusão do sal ele é muito elevado. Ele não passou para a sua forma líquida, mesmo com excesso de aquecimento lá naquela chapa quente. Se não passou para a sua forma líquida, também não passou para a sua forma gasosa. É por isso que está lá naquele pozinho ainda em cima da chapa. É geralmente sólido a temperatura ambiente, isso a gente consegue perceber, né? O sal de cozinha, ele é um sólido, né? Por mais que seja triturado, tenha o sal grosso, né? Mas ele é sólido, tanto o fino quanto o grosso. São condutores de corrente elétrica, isso a gente já discutiu algumas vezes em sala de aula, né? Condutores de corrente elétrica, eles têm essa habilidade de transportar a energia, né, produzida da corrente elétrica. Então, as substâncias que passam ou que são compostas por uma ligação iônica, eles, quando estão no seu estado líquido ou misturados em solução aquosa, eles conduzem a energia elétrica. Tá? Eles são condutores, passam a corrente elétrica. E observem, então, agora como funciona essa ligação iônica. Lembra, então, que a gente tem lá o elemento sódio e o elemento cloro. Tá? O elemento sódio está na primeira coluna e na terceira linha da tabela periódica, e o elemento cloro está na família 17 e na linha 3 também, no período 3. Só por essa posição na tabela periódica, a gente já pode dizer que o sódio tem um elétron na última camada, representado aqui nesse esquema, né, do PowerPoint, e o cloro, ele tem 2 mais 5 na sua última camada, ele tem 7. Pela regra do octeto, ambos têm que ter, para ser estáveis, 8 elétrons na sua última camada. Logo, o que é mais fácil acontecer? Quem é que tem a habilidade maior de perder elétrons? Ou como a gente fala com relação à energia de ionização. Quem é que tem a energia maior de ionizar? O cloro ou o sódio? Então, se a gente lembrar, olhando naquele manual de observação da tabela periódica, o cloro apresenta uma energia maior de ionização, significa que para ele vai ser mais difícil de se transformar num íon. E também o cloro tem uma eletronegatividade maior do que o sódio, significa que ele puxa elétrons com maior facilidade para si, certo? Então, percebam o que vai acontecer agora quando eu aproximo esses dois elementos. Boto eles em uma certa reação. O último elétron do sódio, da camada mais externa do sódio, ele vai para a camada mais externa do cloro, que por consequência transforma os dois em íon. O sódio perde um elétron, se transformando no cátion sódio, e o cloro ganha um elétron na sua última camada, se transformando no ânion cloreto, ou no ânion cloro, também a gente pode dizer agora. Mas, se quiserem já adiantar, né, o cloro, quando recebe um ânion, ele se chama cloreto. Tá? Então, a gente tem uma maneira de escrever simplificadamente através de uma formulação, né, a formulação química que eu comecei falando nos slides anteriores. Essa formulação ela é organizada, ou a gente pode entender, baseando essa formulação nas igualdades de cargas. O que significa isso? A gente tem o Na+ e o Cl-. Temos igualdades de cargas positivas e negativas. Então, fechou. NaCl é a fórmula química do sal de cozinha, NaCl. Agora, por exemplo, se eu tenho um cátion sódio e um ânion sulfeto, o S2-, eu tenho uma carga positiva e eu tenho duas cargas negativas.
eu tenho que atingir aquela igualdade de cargas positivas e negativas. Então, eu obrigatoriamente vou ter que ter 2Na mais para equilibrar o 2 negativo do S. E aí, para escrever essa fórmula, eu tenho quantos sódio aí na jogada? Eu tenho 2 sódio para 1 S. Eu escrevo de que maneira? Se vocês lembrarem dos primeiros slides agora das ligações iônicas, vocês vão lembrar que a gente tem o C do cátion, subscrito o índice lá do sobrescrito do sulfeto, que é 2. Né? Mas a gente pode olhar por aqui, vamos simplificar. Então, o Na aparece 2 vezes e o S aparece uma vez só. E agora, um outro exemplo, o cálcio 2+, que é o cátion cálcio. O cátion cálcio, ele tem a carga 2+, e o fosfato, PO4 3-, ele tem a carga 3-, né, um ânion de carga 3-. Se eu botar se eu perceber agora, eu tenho 3 negativo e 2 positivos, excesso de cargas negativas. Então, eu preciso igualar isso. Como é que eu vou igualar? Se eu botar mais um cálcio, eu vou ter agora um excesso de cargas positivas para uma carga negativa. Então, 4 para 3. Né? Vai sobrar um positivo. Então, vamos botar mais um negativo. Agora eu tenho 4 positivos e 6 negativos. Se eu botar mais um positivo, eu vou ter 6 positivos, mais um cálcio positivo, né? 6 positivos e 6 negativos. Perfeito, igualdade de cargas atingida. E agora eu tenho, então, 3 cálcios e 2 ânions fosfato. Certo? É assim que a gente escreve as fórmulas químicas desses compostos de ligação iônica. Tá? A gente então pode resumir essa formulação que é baseada em igualdade de cargas, lembrando daquela nossa regra lá que eu tinha dito anteriormente, lá no início dos slides da ligação iônica. O índice que está, o sobrescrito, né, o valorzinho que está perto do mais, que ele não está aparecendo porque é 1, e o valorzinho que está perto do menos, que aqui está aparecendo, que é o 2, a gente chama de regra da tesoura. Eles vão ser escritos de forma cruzada. O que está em cima do Na vai para baixo do S e o que está acima do S vai para baixo do Na. Certo? Se vocês compararem agora as cargas, vai da maneira que a gente construiu anteriormente, a gente chega na mesma resposta, certo? Então, essa regra da tesoura é uma regra de facilitar a gente a escrever algumas fórmulas dos compostos iônicos. E o 1, como a gente não precisa escrever, né? Ele geralmente é suprimido. Seguindo os exemplos que a gente levou anteriormente, né? Lembram que foi o mais difícil dos exemplos, a gente tinha o cálcio 2+, e o fosfato 3-. A gente lembra que a gente precisa de 3 cálcios para 2 fosfatos. Como que eu lembro disso? Pela regra da tesoura, né? Que eu acabei de mostrar no exemplo anterior. Então, fica mais fácil de perceber qual é que é a fórmula desse composto iônico. E por fim, um outro tipo de exemplo, que esse aqui é um pouquinho mais complicado, complicado no sentido de que tem que lembrar que a gente tem que puxar para a simplificação. Então, se a gente fizer de acordo com aquela regra da tesoura que a gente fez, a gente teria um Pb de chumbo 2 e um SA4, 4. Né? Como eu acabei de dizer. Porém, a gente pode simplificar essa formulação mostrando só a versão dividida por 2, já que os dois aparecem em múltiplos por 2. Vai ficar Pb
SO4, 2. Certo? Então, gente, então essa aqui é a parte das ligações iônicas. O que eu acho interessante que se precisa levar sobre as ligações iônicas são aquela primeira parte, quando a gente discute os comportamentos, né, tanto em temperatura ambiente, são compostos sólidos, que têm elevados pontos de fusão e ebulição, e começar a perceber também essas características de transição de elétrons do metal para o ametal e como que a gente formula esses elementos, né? Como é que a gente escreve esses elementos quando eles estão combinados através de uma ligação iônica, certo? Então, imagino que esse seja uma das aulas mais densas. Então, acredito que a leitura no livro de vocês vai facilitar bastante esse entendimento. Isso aqui vai ser bem uma parte de revisão. Beleza? Então, tem mais 1 ou 2 vídeos para a gente fazer a revisão completa para o nosso teste e para uma prova futura. E também para a caminhada de vocês para o ensino médio. Chegar lá, show de bola, certo? Até mais, gente.